Os santos são os sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 20 de dezembro, celebramos São Domingos de Silos. Nosso santo de hoje viveu por volta do ano 1000 da era cristã e sua primeira e principal biografia foi escrita por um discípulo dele, que o conheceu pessoalmente e que o admirava muito. São Domingos de Silos nasceu no reino de Navarra, na Espanha. Era de uma família muito pobre. Durante a sua adolescência ele foi pastor de ovelhas e ele era muito conhecido pela grande compaixão que ele tinha pelos pobres. Era muito comum que quando ele encontrava pessoas pobres ou mendigando na rua, ele parava, conversava com a pessoa com muita delicadeza, oferecia leite das ovelhas para aquela pessoa necessitada. Ele de fato era muito sensível a essas realidades. Paralelamente a isso, ele também tinha uma facilidade e um gosto muito grande pelos estudos. Vendo isso, seus pais, que eram muito pobres, não tinham como custear os estudos dele, entregaram a sua educação para o pároco ali do local, porque ao lado da igreja paroquial havia uma escola. E então Domingos de Silos passou a estudar naquela escola e se destacou muito, tanto que o pároco e até o bispo chegaram a convidá-lo para ser ordenado sacerdote. Ele, na época, não se achou digno, não aceitou, mas tinha o chamado para a vida religiosa consagrada. Então ele se tornou eremita, foi viver na solidão durante um tempo e depois ele acabou ingressando no mosteiro beneditino. E como monge beneditino, ele se destacou muito na vivência do carisma beneditino, na disciplina, na profunda vida de oração, na vida comunitária, e foi crescendo muito nas virtudes e passou a ser muito admirado pelos irmãos no mosteiro. Se destacou muito, além de tudo, pelos estudos bíblicos. Ele dominava muito os textos das Sagradas Escrituras, tinha um grande conhecimento sobre isso e também sobre a espiritualidade monástica como um todo, não só em termos de vivência, mas conseguindo ensinar a outras pessoas os caminhos próprios da vida espiritual. Quando ele tinha 30 anos de idade, ele foi incumbido pela ordem beneditina de restaurar e reabrir um mosteiro que era antigo e estava fechado já fazia um bom tempo, chamado Mosteiro de Santa Maria. Ele aceitou o desafio e, sem ter nenhum tipo de recurso, ele, mesmo sendo monge, chegou a pedir esmolas, chegou a trabalhar como operário para ir conseguindo dinheiro para poder reformar o mosteiro, que estava completamente deteriorado. Aos poucos, outras pessoas foram se juntando a ele, ele conseguiu alcançar o objetivo de reformar e de reabrir esse mosteiro. Muitos vocacionados o procuraram, entre esses vocacionados estavam o próprio pai dele, alguns parentes também. Foram numerosas vocações, principalmente jovens que o seguiram ali. Depois que o mosteiro já estava estruturado, ele acabou sendo enviado para um outro mosteiro, o mosteiro mais importante ali da região de Navarra, na Espanha, que era o mosteiro de São Milián de la Cógola. E ali ele já chegou como abade. Se destacou muito como abade ali nesse mosteiro. O mosteiro passou a ser exemplar em todos os aspectos, mas o príncipe daquela região, ele era muito ambicioso e queria de algum modo se apossar dos bens daquele mosteiro, que era o mosteiro mais rico de Navarra. Então, muito pressionado, ameaçado, São Domingos de Silos acabou fugindo dali, foi se refugiar no reino de Castela. Ali ele se tornou abade de um outro mosteiro, um mosteiro também em decadência, que estava quase fechando, chamado Mosteiro de São Sebastião de Silos. E ali naquele local ele fez um grandíssimo trabalho de restauração, de evangelização. Ali ele passou mais de 30 anos como abade, sendo considerado inclusive uma espécie de novo fundador daquele mosteiro, que se tornou não só um grande centro de evangelização e de espiritualidade, como um grande farol de civilização. Isso porque, além de todo o trabalho de catequese, de missão, de evangelização que era realizado pelos monges, também se destacava muito o trabalho cultural que era feito.
Os monges trabalhavam pela alfabetização das crianças, pelo fomento da cultura, do conhecimento amplo. São Domingos de Silos fez um grande trabalho de restauração e de incremento da biblioteca do mosteiro, que era colocado à disposição da comunidade. A comunidade monástica também se tornou um grande modelo de como cultivar a agricultura, de como cuidar do gado, ensinando isso aos camponeses, às pessoas mais simples, de modo que elas mesmas, aprendendo essas técnicas de agricultura, de cuidado com o gado, as pessoas começaram a caminhar com as suas próprias pernas e de um modo mais próspero. E, claro, o mosteiro era um grande farol também em termos de profunda vida de oração, de disciplina monástica, de vivência da liturgia, inclusive do canto litúrgico, de estudo e também do zelo pastoral. Os monges, eles fizeram um grande trabalho de evangelização ali naquela região do Reino de Castela, tanto que São Domingos de Silos passou a ser considerado como o grande apóstolo do Reino de Castela. No fim das contas, ele mesmo chegou a profetizar a sua própria morte depois de décadas como abade daquele mosteiro, que ele encontrou em decadência, mas depois foi um grande instrumento de Deus para restaurar aquele mosteiro e, mais ainda, fazer um mosteiro exemplar que passou a inspirar outros mosteiros pela Espanha e pela Europa. Ele chegou a profetizar a sua própria morte. Depois de uma vida consumida, ele morreu de fato na data prevista, o dia 20 de dezembro do ano de 1073. Logo que ele morreu, ele já foi tido como um santo pelas pessoas em geral ali de Castela, especialmente pelas pessoas mais simples, que passaram a visitar o seu túmulo fazendo romarias, e muitas graças, inclusive milagres, eram testemunhados pelas pessoas que pediam a intercessão de São Domingos de Silos. Ele, inclusive, passou a ser considerado como o santo protetor das parturientes. Isso porque, anos depois da sua morte, o abade que o sucedeu, ele passou a fazer o seguinte: ele passou a receber a visita de várias mulheres que tinham problemas em relação à sua gestação, ou até mesmo marido ou pessoas próximas da mulher que estava tendo dificuldades no trabalho de parto. Então, esse abade sucessor dele, ali no mosteiro de Castela, passou a entregar para essa mulher que estava com dificuldades, essa mãe, o báculo, o mesmo báculo que São Domingos de Silos costumava utilizar. E ele dizia para essa mulher só devolver ao abade o báculo quando o problema dela estivesse resolvido. E isso aconteceu com várias mulheres, inclusive com a própria rainha de Castela, que testemunhou essa graça extraordinária. Nos inspiremos na vida desse grande santo, monge beneditino, abade, responsável por ser um grande instrumento de Deus para a evangelização no reino de Castela, principalmente. Um santo sábio, um santo que se preocupou com a evangelização integral das pessoas a quem ele era chamado a ser resposta. Uma evangelização integral que pega desde os aspectos mais simples que se relacionam à dignidade da pessoa humana até os elementos mais elevados da vida espiritual que dizem respeito diretamente à salvação das pessoas. São Domingos de Silos, rogai por nós.